Shalom, povo de Deus! Queridos irmãos, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento de pastoreio, que privilégio tão grande é podermos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração e cantarmos louvores ao seu santo nome. Como você está? A nossa oração é que você esteja bem, em paz, juntamente com a sua casa, e que Deus nos abençoe de uma maneira muito poderosa. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Deus, o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós te glorificamos, nós te bendizemos. Queremos rogar a tua bênção para esse momento de pastoreio. Temos a consciência que se a tua mão não estiver sobre nós a nos agraciar, não há esperança. Mas se o Senhor nos abençoa, tudo se faz novo. Ó Deus, fala ao coração do teu povo, abençoe cada vida de uma maneira muito especial, edifica-nos, renova-nos, restaura-nos, cura-nos, faz a tua vontade. Oramos assim e rogamos a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós fomos criados para louvar a Deus. E uma das formas de louvar ao nosso Senhor é cantando. Eu quero lhe convidar, neste momento, a abrir os seus lábios, o seu coração e entoar louvores ao Deus que é bom e cuja misericórdia dura para sempre. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A ti me apego, és o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor.
Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar,
pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Bem, queridos irmãos, estamos meditando na Sagrada Escritura e hoje chegamos a Números capítulo 19, um texto que trata sobre a água purificadora. É importante nós ressaltarmos que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da Escritura. A Bíblia não é meramente uma coleção de histórias, de fatos, de princípios, valores. A Bíblia apresenta o plano de redenção. E esse plano foi executado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, há uma espécie de rastro de sangue em toda a Escritura. Ou seja, a Escritura Sagrada, ela anuncia Jesus. O Antigo Testamento, ele mostra o Cristo que viria e entregaria a sua vida para nos salvar. O Novo Testamento revela o Cristo que veio, que se sacrificou, que se doou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então é importante que a gente compreenda esse princípio. Cristo, ele é o centro da Escritura. O Antigo e o Novo Testamentos não são partes da Bíblia separadas, desconexas, mas elas apresentam um relacionamento muito próximo. Elas revelam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu convido você para
meditarmos em Números capítulo 19. Diz assim a Sagrada Escritura: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao 3º dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e 7º dias. Purificá-lo-á ao 7º dia. E aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele
não foi aspergida é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Deixa eu iniciar fazendo um resumo dessa passagem e, a partir disso, trazer algumas aplicações para a nossa vida. O Senhor está dizendo aqui para Moisés, para Arão, para o povo de Israel, para nós, que o povo de Deus precisa ter muito cuidado para discernir o que é limpo e o que é imundo, o que é puro e o que é sujo, o que agrada a Deus e o que não agrada. Isso iria determinar o seu relacionamento com o Senhor e com as outras pessoas. Qual é o princípio que está nesse texto? O princípio é da santidade. O Senhor, várias vezes na Sagrada Escritura, tanto no livro de Levítico, como também em 1 Pedro, ele diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Esta ideia está presente em Levítico 11, versos 44 e 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, versos 7 e 26, Levítico 21, verso 8 e Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Então, o Senhor está dizendo para o seu povo o seguinte: eu sou santo, vocês são os meus filhos. E qual é uma característica do filho? É ter traços daqueles que o geraram. Então, como o Senhor é santo, ele está dizendo: sejam santos. A santidade, portanto, é uma dádiva que Deus nos dá. A ideia bíblica de santidade é separação. Portanto, ser santo é ser separado por Deus e para Deus. O que o Senhor fez conosco? Um dia nós éramos escravos do pecado. 3 agentes nos escravizavam: o mundo, a carne e o diabo. E Deus, pela obra de Jesus Cristo, ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos separou de uma vida desgraçada. Ele nos tornou agraciados. Ele nos deu o dom da santidade. Nós fomos separados por ele e para viver para o louvor da glória dele. Que maravilha! Deus agindo na vida de pecadores que não merecem o seu amor, mas o Senhor nos amou. E hoje nós recebemos, nós desfrutamos a bênção da santidade. Voltando aqui para Números, as prescrições acerca do que era limpo ou imundo, elas estavam detalhadas em Levítico 11 a 15. Ali nós observamos o Senhor falando para os israelitas o que eles podiam comer, como deviam tratar de fluxos corporais e infecções, o que deviam fazer com o corpo dos mortos. Observe, há uma importância aqui concernente à higiene. A higiene era um dos propósitos por trás dessas leis, mas o objetivo ia além.
Deus tinha uma intenção aqui espiritual, ou seja, ensinar aos israelitas a diferença entre santidade e pecado e encorajá-los a andar em santidade. Observe, quando nós somos alcançados por Deus, há uma mudança total na nossa vida. Nós recebemos uma nova identidade, um novo status espiritual, uma nova natureza, enfim, é uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, 2 Coríntios 5,17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Meu querido, minha querida, Deus é o Senhor dos recomeços. Às vezes as pessoas olham para as suas histórias e dizem assim: a minha vida está destruída. Não há mais esperança para mim. Eu vivo em um caos existencial. Eu quero que você saiba que Deus é o Senhor dos recomeços. Deus é aquele que nos resgata para uma nova vida, para uma nova esperança, para um novo relacionamento, para uma nova perspectiva. Foi isso que ele fez com o povo de Israel. Essa nação era cativa no Egito, vivia sob o peso da opressão de Faraó e o Senhor os libertou, os conduziu no deserto durante 40 anos e os introduziu na terra prometida. Isso aponta para o que Deus faz conosco, os crentes. Ele nos tira do domínio das trevas. Ele está nos conduzindo nessa vida. Às vezes nós atravessamos desertos existenciais, situações difíceis, mas Deus está cuidando de nós e Ele está nos levando para um novo universo, um novo céu e uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar você a ter esperança, a saber que o Deus que lhe ama e que lhe livrou e que lhe libertou do domínio do inimigo, ele tem um propósito lindo para você. O Senhor, portanto, está encorajando aquele povo a andar em santidade. Então nós temos aqui, do verso 1 ao verso 10, uma preparação. Um animal era escolhido. Esse animal, ele deveria ser imolado fora do acampamento, uma novilha, longe do tabernáculo, longe do altar, aquele animal era sacrificado. O sangue não era recolhido e derramado diante de Deus, mas sim queimado, com as carcaças e as cinzas recolhidas para serem misturadas com água e usadas para purificações cerimoniais. Perceba, o texto nos mostra então que uma novilha devia ser escolhida para ser morta. Ela precisava ser perfeita. Por que perfeita? Porque isso aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Santo de Deus, o perfeito Filho de Deus. Aquela novilha deveria ser vermelha, ela ainda não poderia ter levado nenhum jugo para trabalhar. O texto vai nos mostrar que o filho de Arão e seu sucessor, Eleazar, iria conduzir a novilha para fora do acampamento, onde ela seria imolada na presença do sacerdote. O texto vai nos mostrar também que Eleazar, ele pegaria um pouco do sangue e iria aspergir 7 vezes
na direção do tabernáculo. Observe, o tabernáculo representava a presença de Deus. Então, aquele sangue estava sendo apresentado ao Senhor para a purificação do povo dos seus pecados. E ele precisava ser aspergido quantas vezes? 7. Por quê? Porque 7 na Bíblia é o número da totalidade, de algo completo, pleno. O texto prossegue. Em seguida, a carcaça, ainda com o sangue, era queimada. Era queimada. Enquanto o animal estava queimando, Eleazar, o sacerdote, ele lançava 3 itens importantes no fogo: madeira de cedro, isopo, que era uma planta porosa que absorve líquidos, e estofo carmesim. É interessante que todos esses elementos eles eram usados na cerimônia de purificação de um leproso que era curado. E o que a lepra também representa na Bíblia? A lepra representa o pecado. E o que o pecado faz? O pecado suja. O pecado gera impureza. Devido ao contato com o corpo morto, Eleazar e o homem que o auxiliava, eles eram considerados cerimonialmente imundos. E eles tinham de lavar a si mesmos e suas roupas antes de voltar para o acampamento no final do dia. Um homem que era cerimonialmente limpo juntava as cinzas num recipiente e colocava num lugar fora do acampamento, acessível ao povo. Aquele homem tinha de lavar-se antes de entrar no acampamento. Então perceba a ideia de pureza. Deus está dizendo, eu quero que o meu povo seja puro. Só que esse povo não se autopurifica. É Deus quem precisa purificar esse povo. E como é que Deus purifica esse povo? Deus purifica esse povo através do sacrifício. A novilha tinha capacidade com o seu sangue de trazer purificação? Não. Mas a novilha era um tipo. Era um tipo de quem? De Cristo. Ela apontava para Cristo, indicando que sem derramamento de sangue não há remissão. Como é que nós fomos purificados dos nossos pecados? Pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, o pecado não é inofensivo. O pecado, muitas vezes, ele tem sido tratado por setores da sociedade contemporânea como se fosse algo inofensivo. Não é, o pecado é mortal. O pecado é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Ele é uma desgraça. Ele é terrível. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte. Mas o que Deus fez? Por causa do sacrifício puro do seu Filho lá na cruz, o Senhor nos oferece purificação. Queridos, isso é maravilhoso. Às vezes, as pessoas olham umas para as outras com uma espécie de asterisco. O que é asterisco? Olha para alguém e diz assim, fulano de tal é gente boa, mas aquele fulano já aprontou tanta coisa. Eu conheço o passado dele. A gente olha para as pessoas, às vezes, fazendo algumas análises, apresentando algumas advertências. Deus, quando ele purifica o filho dele, ele não faz assim. Independentemente dos muitos pecados que tenhamos cometido, quando Deus aplica a nós a justiça do seu filho, ele não olha para nós dizendo, Jean é assim, mas Jonatas, que está aqui filmando esse momento,
é gente boa, mas Deus não faz isso. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça imputada de Cristo. Nós estamos limpos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Sabemos que Deus nos trata como justos, mesmo inerentemente não sendo justos. Ter a consciência que Deus nos trata como santos, porque Ele nos deu esta santidade. Porque um só pecado é suficiente para nos condenar. Mas Deus, pela obra expiatória do seu Filho unigênito, ele nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Deus lhe perdoou, meu irmão. A sua vida foi resolvida. Nós vivemos em um mundo no qual nos defrontamos com muitos problemas. Resolvemos um problema hoje, tem outro problema amanhã. Não é isso? Resolvemos um problema hoje e tem mais 3 esperando hoje. A vida é assim. O que Deus fez? Deus resolveu a nossa história. Os nossos pecados do passado, Deus perdoou. Os nossos pecados do presente estão perdoados. E os nossos pecados do futuro também. Ou seja, a obra de Cristo, ela atingiu os pecados do passado, do presente e do futuro. O sangue de Cristo nos purificou de todos os pecados. Pelo seu sacrifício único, nós fomos purificados. O texto tem uma segunda parte aqui, que é a aplicação do verso 11 ao verso 22. A pergunta é, de que forma essas cinzas eram usadas? As cinzas. As pessoas que se tornavam cerimonialmente imundas, quando elas tocavam num corpo morto, é importante que a gente se lembre que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, por causa da sua incredulidade. Porque eles não creram devidamente que Deus iria conduzi-los à terra prometida. Lembram que nós meditamos em Números 13? Aqueles espias que foram espiar a terra. Eles não iam julgar se podiam conquistar a terra ou não. O Senhor disse que iria dar a terra. Eles iriam simplesmente ver a terra. Canaã, que manava leite e mel. Mas dos 12 espias, 10 infamaram o povo, disseram, nós não podemos conquistar a terra, o povo que está lá é gigante, nós somos como gafanhotos diante dele, e isso contaminou o povo. Apenas Josué e Calebe, daquela geração, creram no Senhor, dentre aqueles 12 espias. Diante disso, aquela geração morreu no deserto. E uma nova geração, juntamente com Josué e Calebe, herdaram a terra prometida. Então, o povo de Israel testemunhou muita gente morrendo. As pessoas, elas se tornavam cerimonialmente imundas ao tocar um corpo morto, ao entrar numa tenda onde alguém havia morrido, ou ao tocar em algo contaminado. Mas elas podiam ser purificadas a usar as cinzas. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, eu resolvo o seu problema. Irmãos, às vezes a gente lida com problemas que a gente diz, é insolúvel, não tem solução. Mas Deus pode resolver os problemas sem solução. Nós tínhamos o maior de todos os problemas. Éramos pecadores condenados. Não havia solução humana, mas Deus resolveu. Deus nos curou. Deus nos purificou, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ele é aquele que nos restaura. O texto continua dizendo que aquela pessoa que estava contaminada porque tinha tocado no morto, ela devia esperar 3 dias depois de sua contaminação e então sair do acampamento com um homem cerimonialmente limpo e ir até o lugar onde ficavam as cinzas. O homem misturava as cinzas com água corrente num vaso, mergulhava esopo na água e aspergia sobre a pessoa imunda.
Esse mesmo ritual seria repetido 4 dias depois, no 7º dia, ou seja, 3º dia e 7º dia. E as pessoas purificadas, elas lavavam a si mesmas e suas roupas e esperavam até o final do dia para voltar ao acampamento. Era uma ofensa muito grave uma pessoa imunda recusasse a ser purificada, porque pessoas contaminadas iriam profanar o acampamento. E Deus estava presente ali. O Senhor estava presente no tabernáculo. Ele andava no meio do povo. Então o acampamento tinha de ser mantido santo. Pessoas imundas que se recusassem a ser purificadas, elas eram excluídas do povo e elas eram mortas. O que isso aponta? Isso mostra que o pecado, ele é mortal. Que o salário do pecado, como diz Romanos, ele é a morte. Ele é a morte. Então, Deus aqui estava preocupado muito mais do que com uma imundícia ritual exterior, mas com a pureza interior. O princípio do texto, e a gente caminha para o final, é o seguinte: Deus quer que o seu povo o reflita. Deus deseja que o seu povo vivencie esta bênção da santidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, o apóstolo Paulo diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora, como é que a gente se purifica? A gente não tem condições de purificarmos a nós mesmos. O que é que Deus fez? Deus prometeu para mim e para você perdão e purificação. Deus prometeu para nós nos tornar mais alvos do que a neve, do que a lã. O apóstolo João, escrevendo para os crentes no primeiro século, 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. E por que nós podemos ter purificação de pecados? Os irmãos se lembram? Nesse texto, um animal inocente tinha de morrer para que os israelitas pudessem ter a purificação. Para que nós pudéssemos ser purificados, o Cordeiro inocente de Deus precisou dar a sua vida. Aquele para quem João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo. Olha o que Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 até o verso 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu quero lhe convidar mais uma vez a ter esperança. Por quê? Porque o pecado, ele é a matriz do mal. Por que há doença? Por que há violência, miséria e uma série de desgraças? Porque nós vivemos em um mundo maculado pelo pecado. São sinais da morte. O que Cristo fez? Ele venceu o pecado. Ele venceu o tentador, o diabo, lá na cruz. E ele oferece para nós perdão de todos os nossos pecados.
Agora observe, esse perdão é completo, esse perdão é pleno. Nós fomos libertos da condenação do pecado, isso se chama justificação. Nós estamos sendo ou fomos libertos da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, é santificação. E um dia nós seremos libertos da presença do pecado e de todas as consequências dele. Isso se chama glorificação. E se você tira a causa motriz de algo, as consequências também somem. Isso significa que um dia todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa aflição, os nossos aperreios irão passar. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz e Ele nos lavou de todos os nossos pecados. Um dia nós estaremos no novo céu e numa nova terra. Não entrará lá nenhuma maldição, nenhuma mancha, nenhum mal. Tudo se fez novo. Só um detalhe. O texto aqui, ele fala sobre água, né? Água. Por que água? Porque água é símbolo de purificação. E o texto fala sobre sangue, porque aponta para Jesus entregando a sua vida para nos salvar. Água e sangue. Jesus disse lá em João 7 o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 37. Aí, o texto diz que Jesus, ele estava se referindo a quem? João, capítulo 7. Observe aí. Verso 37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No verso 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no verso 39, o texto explica que ele disse isso com respeito ao Espírito. Então o Espírito, ele é descrito na Bíblia como água. Por que água? Porque água mata a sede. Porque água nos dá vigor. Porque água purifica. Observe, Jesus Cristo, ele conquistou a nossa salvação, a nossa purificação. E quem é que aplica essa purificação em nós? É o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus Cristo. Ele nos lava. Meu amado, minha amada, independentemente do que tenhamos feito, dos nossos pecados, saibamos que em Jesus Cristo nós temos um novo começo, uma nova história, uma nova vida. Nós temos perdão, libertação, cura, purificação. E por isso você pode ter esperança. A esperança para mim, a esperança para você, a esperança para o mundo. E ela está em Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meditando na Tua palavra. Que o Senhor aplique a Tua verdade em nosso coração. Nós te agradecemos pela bênção da purificação, no nome precioso de Jesus Cristo. Te louvamos porque no Senhor nós temos uma nova vida. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe. Abençoe este homem, esta mulher, este adolescente, esta criança, este jovem. Abençoe, ó Deus, cada um, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelas nossas famílias, sustenta as nossas famílias, sustenta as nossas casas, que elas possam te amar acima de tudo e viver para a tua glória. Senhor, cura os enfermos. Ó Deus, salva o perdido, restaura aquele que está caído, levanta o abatido, supre as necessidades de cada um de nós e que o Senhor nos encha sempre de fé, de amor e de esperança no Cristo vivo, que morreu e ressuscitou e que nos dá uma nova vida. Abençoe a tua igreja,
que o teu reino se estenda nessa terra. Abençoe, ó Deus, este mundo. Tenha misericórdia, ó Deus, que muitas e muitas pessoas venham te conhecer. Se há pessoas angustiadas, aflitas, com problemas diante dos quais elas não veem solução, que elas se lembrem que há solução, que há saída, que há vitória, que há bênção, que há restauração na pessoa bendita de Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Quero convidar você a cantar ao Senhor. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Bem, queridos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que Deus abençoe muito o seu coração. Que a paz, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inunde a sua alma, a sua vida. Esta é a nossa oração. Que Deus te abençoe muito. Amém e amém.